E aí, tudo bom com você? Nesse vídeo eu vou te mostrar como trabalhar com as potências. Então pegue aí o seu caderno, sua caneta e anote tudo que eu vou falar. Então, as potências são escritas dessa forma. Nós temos um valor A elevado a um valor N. E, no caso, esse A ele vai ser multiplicado por ele mesmo N vezes, certo? O número que estiver aqui no lugar do n vai ser a quantidade de vezes que eu vou multiplicar esse a. Então, aqui, a elevado a n, eu vou ter a vezes a vezes a vezes a n vezes. O a é chamado de base e o n é chamado de expoente. Então, aqui eu tenho um exemplo. 3 elevado a 4 significa que eu tenho que multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes. Então, vou ter aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes o 3 dá 81. Mais um exemplo aqui, agora com uma fração e o sinal negativo, certo? Então, 4 sobre 5 negativo elevado a 2. Eu vou repetir esse número duas vezes, né, multiplicando. Então, tenho menos 4 sobre 5 vezes menos 4 sobre 5, porque eu tenho n igual a 2. Multiplico 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. E o sinal na multiplicação, ó, sinais iguais, vai dar positivo, certo? Então, menos com menos vai dar positivo. Sinal de mais aqui, eu não preciso colocá-lo. Se você não está lembrado dessa regra dos sinais, eu vou deixar aqui um quadrinho. É bom você anotar, porque é bem importante saber esse conceito. Então, para sinais iguais, eu vou ter o resultado positivo. E para os sinais diferentes, eu vou ter o resultado negativo. Isso na multiplicação, certo? Então, mais com mais dá mais, menos com menos também dá mais com menos dá menos e menos com mais também dá menos. Agora nós temos algumas observações sobre as potências. Eu vou deixar aqui o a elevado a n para a gente conseguir identificar quem é o a e quem é o n na hora das observações. A primeira é, se o a for igual a 1, você pode elevar ele a qualquer número e o resultado vai ser 1. Então, 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1. E aqui nós temos um exemplo. 1 elevado a 5 vai ser 1 multiplicado por ele mesmo 5 vezes e vai dar igual a 1. Se aqui em cima fosse 1 milhão, da mesma forma o resultado ia ser 1. Agora nós temos a segunda observação. Se o n agora é o expoente que é 1. Se o n for 1, o resultado será a base, independente do valor. Então, eu tenho aqui a elevado a 1 vai ser a. Então, qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo, certo? Aqui nós temos um exemplo. Eu tenho menos 3 sobre 7 elevado a 1 vai dar menos 3 sobre 7. Terceira observação é se o n for zero, ou seja, se o expoente for zero. Qualquer número elevado a zero vai dar sempre 1, certo? Então, por definição, qualquer número elevado a zero vai dar igual a 1. Então, aqui eu tenho 17 elevado a zero dá igual a 1. Não importa o número que for. Pode ser 100, 200, 450 elevado a zero vai dar sempre 1. Quarta observação. Se o a for diferente de zero e o n for menor que zero, ou seja, se a base for qualquer número que não seja o zero, e o n, o expoente, for negativo, nós vamos ter a seguinte situação. Eu vou colocar o número 1 em cima sobre a potência, só que com o valor aqui, ó, do n positivo, certo? Então, vou pegar aqui, colocar o 1 em cima e a potência desce com o expoente positivo. Aqui nós temos um exemplo, 4 elevado a menos 2 vai ser igual a
1 sobre 4 elevado a 2, que dá igual a 1 sobre 16. Agora nós temos as propriedades. As propriedades de potência são bem importantes. Então, aqui eu tenho a primeira propriedade, que é a multiplicação de potências de mesma base. Veja que aqui eu tenho A e o A. Eu vou repetir essa base e simplesmente somar os expoentes. Aqui eu tenho um exemplo. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 vai ser igual a 2 elevado a 3 mais 4, que obviamente vai dar o número 7. Segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Então, aqui eu tenho uma fração, no caso uma divisão de potências com base A. Eu vou simplesmente repetir a base e subtrair os expoentes. Lembrando que vai ser o de cima menos o de baixo, certo? Então, o A, que no caso é a base, tem que ser diferente de zero, porque não existe aqui a divisão por zero. Aqui nós temos um exemplo, 5 elevado a 8 sobre 5 elevado a 2. Vai ser igual a 5 elevado a 8 menos 2, que dá 5 elevado a 6. Terceira propriedade. Aqui nós chamamos de potência de potência. Então, eu tenho aqui A elevado a M elevado a N. Eu simplesmente vou multiplicar esses expoentes. Vou conservar aqui o A e multiplicar os expoentes. Muita gente confunde aqui pensando que tem que pegar o M e elevar ao N. Mas não. Você vai simplesmente repetir o A e multiplicar os expoentes. Eu tenho aqui 2 elevado a 3 elevado a 4, vai ser igual a 2 elevado a 3 vezes 4, que dá igual a 12. Aqui nós temos a quarta propriedade, multiplicação entre duas bases diferentes, elevado a um expoente n. Eu vou simplesmente pegar o expoente e elevar a cada base separadamente. Então, tenho aqui A vezes B elevado a N vai ser igual a A elevado a N vezes B elevado a N. Então, aqui eu tenho 3 vezes 5 elevado ao quadrado vai ser igual a 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, você poderia multiplicar 3 vezes o 5, que daria 15, e depois elevar ao quadrado, certo? Mas essa propriedade... Na verdade, essas propriedades são bem importantes quando a gente está trabalhando com a álgebra. E no caso aqui, imagina se tivesse 3x vezes 5y elevado ao quadrado. E aí você teria a noção que seria a mesma coisa que 3x ao quadrado vezes 5y ao quadrado. Ou seja, você não ia ter como misturar o x com o y. Então, você teria que elevar ao quadrado cada um deles dois, certo? Então, essas propriedades vão ser bem importantes quando a gente estiver trabalhando ali com a álgebra em que envolve as incógnitas, certo? Então, vamos para mais uma aqui. Nós temos o A sobre o B elevado ao N. Lembrando que o B não pode ser igual a zero, porque não existe a divisão por zero. Então, da mesma forma que na multiplicação, eu vou pegar o expoente e elevar a cada base ali separadamente. Vamos a mais um exemplo. 4 sobre 5, eu vou ter 4 sobre 5 elevado a 3, eu vou ter 4 elevado a 3 sobre o 5 elevado a 3. Agora aqui eu tenho uns exercícios. Dessa vez eu vou responder com vocês, porque eu quero mostrar algumas observações. Então, primeiro aqui nós temos menos 2 elevado a 3. Como é que ficaria isso? Se eu sei que o menos 2 aqui é o meu A, e o meu expoente é 3, eu vou multiplicar esse menos 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, fica o menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então, aqui eu tenho menos 8. Aqui embaixo eu tenho menos 2 elevado a 3. Só que o menos 2 está fora dos parênteses.
Então, nesse caso aqui, o expoente está pegando apenas no 2. Então, eu vou conservar esse meu sinal e fazer o 2 ao cubo. Vou colocar aqui menos e 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho aqui menos 8 da mesma forma. Só que observe essa letra C, em que eu tenho menos 2 elevado ao quadrado. E aí, nesse caso, o meu resultado vai ser positivo. Eu vou ter menos com menos, que vai dar mais. E aqui eu tenho 2 vezes 2 dá 4. Então, tem que observar esses parênteses. Quando eu estiver dentro dos parênteses, eu vou elevar tudo aqui ao meu expoente. Se estiver fora, eu vou conservar o sinal e fazer a potência aqui da base isolada, certo? Aqui eu tenho menos 2 elevado a 2, então eu vou ter, o sinal vai ser conservado e eu vou ter 2 vezes 2, e vai dar 4, só que negativo porque o sinal ficou isolado. Então, observe as diferenças aqui dessa para essa. Fora dos parênteses, dentro dos parênteses. Aqui eu fiquei positivo porque o sinal foi multiplicando junto, e aqui ficou negativo porque o sinal ficou de fora. Agora eu tenho menos 2 elevado a 0, certo? E qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, bem tranquilo essa. Aqui, o menos 2 está fora dos parênteses. Então, se qualquer número elevado a 0 vai dar 1, eu vou ter aqui, no caso, menos 1. Porque o 0 aqui só está pegando no 2. O sinal eu conservei. Vamos mais alguns exercícios. Agora eu tenho aqui menos 2 elevado a menos 3. E aí, o que é que a gente faz? Vamos colocar o número 1 em cima sobre a potência com o expoente positivo, certo? Então, só muda aqui o sinal do expoente. O sinal da base continua, certo? Então, aqui, mesma coisa da letra A, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais, com menos vai dar menos. Então, aqui eu tenho menos 8. Resposta 1 sobre menos 8. O que acontece? Aqui, o sinal ficou embaixo. Geralmente, a gente não escreve, não deixa o sinal aqui embaixo. Mas é a mesma coisa que você jogar aqui o sinal para cima ou então aqui para frente da fração, certo? Você pode colocar o menos aqui na frente ou no número de cima. Aqui nós temos menos 2 elevado a menos 3, só que o menos 2 está fora dos parênteses. Então, eu vou segurar aí esse sinal de menos e vou fazer o mesmo procedimento. 1 sobre o 2 elevado a 3. Então, aqui, ó, o sinal ficaria do lado de fora e eu teria 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Consequentemente, aqui também deu menos 8. E joguei ali o sinal para o número de cima. Agora eu tenho aqui menos 2 elevado a menos 1. Da mesma maneira, eu vou colocar 1 sobre, e aí eu vou ter menos 2 elevado ao número 1 positivo, certo? Então, 1 sobre menos 2 elevado a 1 positivo. E eu vou ter 1 sobre menos 2, passo meu sinal para cima. Agora eu tenho menos 3 elevado a menos 2. Vou fazer da mesma maneira. Joga ali o menos 3 elevado a 2, né, com o sinal positivo embaixo. E coloco 1 em cima. Então, aqui observe que o meu expoente é um número par. Então, o meu sinal vai ser sempre positivo, né? Porque menos com menos, né, sinais iguais, vai dar positivo. Por fim, nós temos aqui 2 sobre 3 elevado a menos 1. E o que acontece nessa situação? Nós temos aqui, da mesma maneira,
colocamos o 1 em cima e colocamos aqui a fração embaixo com expoente positivo. Só que aqui a gente tem uma observação. Quando você tem 1 sobre uma fração, é como se você tivesse aqui em cima uma fração 1 sobre 1 sobre outra fração. Então, você vai usar a regra das frações em que você coloca a primeira fração igual vezes o inverso da segunda. Como aqui é 1 sobre 1, você simplesmente vai inverter a fração, certo? Porque ficaria 1 sobre 1 vezes 3 sobre 2. A gente inverteria. Então, quando você tiver uma situação dessa, que tiver uma fração elevada a menos 1, basta você inverter o numerador com o denominador. Se era 2 sobre 3, ficou 3 sobre 2. Pronto, agora nós vamos trabalhar um pouquinho aqui com as propriedades. Nesse caso aqui, nós temos essa expressão e nós precisamos começar a resolvê-la de dentro dos parênteses. Então, aqui eu tenho 8 elevado a 5 dividido por 8 elevado a 3. E aí a gente vai fazer o quê? Como é uma divisão de potências de mesma base, ó, 8 e 8, eu vou simplesmente repetir a base e subtrair o expoente. Então, eu tenho aqui 8 elevado a 5 menos 3, que vai dar 8 elevado a 2. E desse lado de cá, nós temos uma multiplicação. Então, nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Então, aqui nós temos 8 elevado a menos 2 mais 4, certo? Então, na soma, se a gente tem sinais diferentes, a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior número. Então, aqui eu vou ter 4 menos 2 e vai ser positivo porque o 4 é o maior número. Então, aqui nós temos 8 elevado a 5 menos 3, que dá 8 ao quadrado. E aqui nós tínhamos outro quadrado do lado de fora, certo? E aqui nós temos 8 elevado a menos 2 mais 4. Subtrair e conservei o sinal do 4. Então, 4 menos 2 vai dar o 2 e positivo porque o 4 era o maior número. Agora, nós resolvemos essa parte aqui, ou seja, nós temos uma potência de potência. Então, 8 elevado a 2 é elevado a 2. O que a gente faz? Simplesmente multiplica esses dois caras. Então, eu vou ter 8 elevado a 4, porque 2 vezes 2. E agora, novamente, nós temos uma divisão de potências de mesma base. Vou repetir o 8 e subtrair os expoentes. Então, tenho 8 elevado a 4 menos 2 dá 8 elevado a 2 e, consequentemente, 8 vezes 8, 64. Nós temos mais um exercício aqui, certo? Então, da mesma maneira, nós vamos resolver primeiro os parênteses, certo? Vamos resolver de dentro para fora dessa expressão. Então, aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado vezes 2. Quando o 2 está sozinho aqui, eu tenho o número 1 em cima. Então, potência de mesma base, vou conservar a base e somar os expoentes. Então, vai ser 2 elevado a 2 mais 1. Que dá 3, certo? Então, aqui nós temos 2 elevado a 2 mais 1, que dá 3. Agora, nós temos uma potência de potência. Nós vamos colocar 2 elevado a 3 vezes 3, certo? Então, nós temos 2 elevado a 9. Se aqui nós temos uma divisão, nós vamos conservar a base, porque são bases iguais, e subtrair os expoentes. E aí, ó, 2 elevado a 9 menos 9 dá 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. E aí, aqui eu teria 1 elevado a menos 3. 1 elevado a qualquer número vai dar 1 também. Só que eu vou fazer diferente. Eu tenho 2 elevado a 0 elevado a menos 3. Potência de potência, eu multiplico aqui esses expoentes. Então, 0 vezes qualquer número vai dar 0. E agora sim eu tenho 2 elevado a 0 e vai dar 1.
Essa foi a aula sobre potências. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, deixe o seu comentário também e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.